A besta que emerge da terra. Judas Iscariotes foi excluído dentre os apóstolos do Senhor Jesus. Também, de entre os filhos de Israel, surgirá um personagem traidor de seu povo, que se converterá ao catolicismo e será nomeado Papa. Esse Papa judeu será então o falso profeta, que terá 2 chifres, o poder religioso e o econômico. Com respeito à sua autoridade e poder temporal, capazes de seduzir as nações, ele os recebe do anticristo, que por sua vez os recebe do diabo. Não podemos nos esquecer de que o diabo era o querubim da guarda ungido e foi estabelecido por Deus. O poder que ele tinha quando foi criado se manteve. Seu grande erro foi tentar usar esse poder limitado contra o poder ilimitado do Todo-Poderoso. O relato de João mostra que, assim como a primeira besta recebeu o poder, o trono e a autoridade do dragão para ser usada por ele, também a primeira besta, o anticristo, usa a segunda besta, o falso profeta, para receber dela a adoração. O falso profeta faz erguer uma imagem do anticristo e lhe dá fôlego de vida. A partir daí, a imagem do anticristo passa a falar e até a fazer morrer tantos quantos não a adorem. A adoração à primeira besta é simbolizada no 3º capítulo de Daniel, quando Nabucodonosor dá ordem para erguer uma grande imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Somente 3 jovens judeus se recusaram a adorar aquela imagem. Por isso, foram lançados na fornalha acesa 7 vezes mais do que o de costume. Mas o Deus de Israel, no qual eles criam, livrou-os e nenhum só fio de cabelo foi perdido. Eles são uma indicação dos 144.000 selados de Israel, que durante a grande tribulação serão guardados e arrebatados para o Senhor. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz-lhe que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Atualmente o mundo tem visto todas as nações se unindo em blocos econômicos. A União Europeia, o acordo entre Estados Unidos, Canadá e México, NAFTA, APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, o Pacto Andino, o Mercosul, enfim, vários blocos de países. Há uma inteligência espiritual por trás desses pactos econômicos. E nos parece que essa inteligência quer formar vários blocos para poder controlar todas as nações simultaneamente e assim preparar o caminho para a manifestação do anticristo, pois este virá com o domínio econômico de todos eles juntos. Paralela e sorrateiramente à formação desses blocos econômicos, há também um trabalho intenso no sentido de unir todas as religiões em nome do ecumenismo, que é o agrupamento de todas as religiões sob a direção principal do Papa. O alvo final é obter poder político e espiritual. Daí se justificam as 2 bestas, uma para dominar economicamente e a outra religiosamente, e as 2 a serviço do diabo. Já existe hoje na Europa um movimento ecumênico forte para criar dificuldades para as novas igrejas evangélicas e outras religiões. Aquelas que estiverem compromissadas com o ecumenismo terão o apoio da comunidade europeia. Mega empresas, fábricas e bancos estão se unindo, e as pequenas empresas
Pequenas fábricas e pequenos bancos estão cada vez mais sendo esmagados ou engolidos. Foi o que aconteceu há algumas décadas. Os pequenos armazéns tragados pelos supermercados e esses por hipermercados. Essas são algumas sombras do monopólio econômico mundial que já está se tornando uma realidade. E com relação aos habitantes da Terra, não será diferente. Eles serão controlados através de um cadastramento em megacomputadores, por meio de números e também por identificação ótica através de marcas. É provável que a marca seja invisível tanto na mão direita quanto na testa. Acredita-se que a classe pobre terá a marca na mão direita, enquanto os ricos e intelectuais serão marcados na testa. Ninguém poderá comprar ou vender sem que tenha a marca da besta, significando que os convertidos ao Senhor Jesus terão que pagar com a própria vida para manter a sua salvação eterna. Do contrário, terão que se render aos caprichos da besta. Essa época terá uma grande vantagem sobre a atual. Não haverá falsos cristãos, tendo em vista que ninguém vai assumir a sua fé sem que a tenha realmente. Naqueles dias, ninguém poderá servir a besta e ao Senhor Jesus Cristo simultaneamente. Haverá, então, apenas dois tipos de pessoas: os fiéis à besta, que serão a maioria, naturalmente, e os fiéis ao Senhor Jesus. O final desse capítulo mostra que o anticristo será identificado através do número 666. Então, quando surgir a besta, leopardo ou homem com poder político e religioso, deve-se calcular o número do seu nome, e certamente será o número 666. O apóstolo Paulo enumerou por 3 vezes 6 características dos homens no final dos tempos, quando disse: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 4. Em seguida, o apóstolo desenha a figura geral desses homens, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Essa revelação do anticristo traz à baila a grande responsabilidade dos seguidores do Senhor Jesus Cristo em levar a palavra de salvação àqueles que se encontram nas trevas. Já sob o jugo do espírito da besta, é hora de todos os servos do Altíssimo se unirem, não apenas em oração, mas sobretudo num esforço mútuo de resgatar os perdidos. Cada pessoa convertida ao Senhor Jesus tem a responsabilidade de ser um atalaia, pois Deus não chamava ninguém para ser salvo apenas, mas o unge com o objetivo de engajá-lo na luta contra o reino das trevas, a fim de salvar os que se encontram perdidos. Foi assim com o Senhor Jesus e tem que ser assim com os seus seguidores. O profeta Isaías, sobre a obra de nosso Senhor, disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, versículo 1 ao 2. Aquele que diz ter o Espírito do Senhor Jesus deve também ter o mesmo desejo dele, isto é, o de salvar almas. Além disso, o verdadeiro cristão tem o dever de avisar aos perdidos que o dia da vingança do nosso Deus se aproxima. O profeta Ezequiel fala dessa responsabilidade. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte,
quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 ao 19. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.